Olá, meus amores, estamos de volta, para estudarmos agora sobre o financiamento da educação. Nós vamos estar vendo alguns aspectos que se relacionam à questão do quanto os entes federados, na verdade, o Distrito Federal, Estado e município devem estar investindo dos seus impostos arrecadados para com a educação pública, o que a Constituição Federal e a LDB também trata em seus artigos a respeito desta questão que se volta para o financiamento da educação. Assim sendo, temos o seguinte: financiamento da educação segundo a Constituição Federal de 1988. O artigo 212, a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de quê? De impostos, compreendida proveniente de transferências à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a União, mínimo de 18% a ser investido na educação. Estados, Distrito Federal e municípios, no mínimo de 25%. Aplicação dos recursos públicos, ainda com relação à Constituição Federal, nos sistemas federal, estadual, municipal de ensino, que está no artigo 212, parágrafo 2º, serão destinados às escolas públicas, esses recursos, e ainda no artigo 213, podendo ser também as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, além das escolas criadas mesmo ali pelas entidades mantenedoras via Secretaria de Educação municipal, federal, estadual. Tem também as escolas que podem se enquadrar como escolas públicas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, aonde esses recursos também devem ser destinados para as mesmas, desde que sejam comprovadas que seu ensino é fornecido sem fins lucrativos. Importante saber que a escola comunitária, conforme a lei, são as escolas comunitárias instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluem em sua entidade mantenedora representantes da comunidade. A escola confessional refere-se à escola vinculada ou pertencente a igrejas ou confissões religiosas, aonde os principais objetivos, princípios de atuação se voltam para a questão de uma determinada religião, diferenciando-se, portanto, das escolas laicas, aonde essas escolas laicas elas têm liberdade religiosa. E a escola filantrópica, elas são aquelas que, por concederem benefícios para alunos, auxiliam na promoção da educação e cumprem uma função social. Então, as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas também, os recursos públicos podem ser destinados para as mesmas, definidas em lei, definidas, na verdade, em lei, desde que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação e assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Isso está previsto no artigo 203, incisos 1 e 2. Então, poderão ainda tais recursos públicos ser destinados à bolsa de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Tudo isso está previsto no artigo 213, parágrafo 1º da Constituição Federal. Bem ainda as atividades universitárias de pesquisas e extensão. Então, esses recursos, além de serem destinados às escolas básicas, né, também devem ser destinados à questão de investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade, né, expandir, aumentar o número de escolas e automaticamente o número de vagas, como também em atividades universitárias de pesquisa e extensão. Não podem ser computados como gastos com educação para fins de cumprimento do disposto no artigo 212, aqueles efetuados com programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, pois esses serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Isso também está previsto no artigo 212, parágrafo 4º. Com relação ainda, né, à aplicação dos recursos públicos segundo a Constituição Federal. O ensino fundamental, por sua vez, terá como fonte adicional do financiamento a contribuição social do salário à educação, recolhidas pelas empresas na forma da lei. Então, com relação a essa questão desse adicional de contribuição social, a educação ainda terá aí uma contribuição. Como eles bem colocam, se essa contribuição for recolhida, né, pelas empresas na forma da lei, que também está prevista no artigo 212, parágrafo 5º. O financiamento, ainda de forma bem mais clara aqui, com relação à Constituição Federal de 1988, a LDB, artigo 69. A União deve aplicar pelo menos 18% e os estados, Distrito Federal e municípios, 25% da receita de imposto em educação. Então, com relação à receita de imposto em educação, tanto essa porcentagem aqui, ora colocada, é prevista na Constituição Federal, como também na Lei de Diretrizes e Bases. Os recursos públicos, artigo 77, serão destinados às escolas públicas. Podem ser dirigidos, como nós já falamos, e vale a pena frisar novamente aqui, a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. O financiamento da educação básica segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9.394/96. O artigo 68, de acordo com o artigo 68 da LDB, serão recursos públicos destinados à educação, os originários de quê? De onde? Né? De receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. Receita do salário à educação e de outras contribuições sociais. Receita de incentivos fiscais, outros recursos previstos em lei. A LDB também define o que é gasto com a educação. Então, com relação a essa definição, vai estar no artigo 70 da LDB, que diz o seguinte, esses gastos devem ser fornecidos à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal, que faz parte, né, dos profissionais da educação, manutenção e construção dos equipamentos, realização de atividades meio, compra de material didático escolar, bolsas de estudo, transporte escolar, pesquisa não vinculada à educação, subvenção a instituições assistenciais, programas suplementares de alimentação, assistência médica, psicológica e etc., obras de infraestrutura da cidade, trabalhos em educação em desvios de função. Por exemplo, aqueles trabalhadores
que são são efetivos como docentes, educadores, mas de repente eles estão assumindo ali o cargo de diretor. Então, isso é um desvio de função, mas como está na área de educação, esses gastos relacionados à educação também abrangem a questão de despesas com pagamento desse pessoal em desvio de função, mas que esteja atuando na área de educação. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar tratando sobre o Fundeb, que é o Fundo, né, de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, até o próximo vídeo aula, e nós vamos estar refletindo sobre essa questão do Fundeb.